Fala galera do canal Abner Vídeos Variados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje é um dia muito importante para o quadro de batalhas de rima da API. Porque finalmente chegou a hora de analisarmos o resultado oficial da enquete que ficou disponível durante 24 horas aqui no canal. E eu preciso dizer uma coisa para vocês, o resultado foi impressionante. Sério. Eu já imaginava que teríamos bastante participação dos inscritos. Mas eu não esperava que o resultado terminasse da forma que terminou. Como vocês sabem, a enquete tinha 3 opções. Cowbot, Calantabot, nenhum dos dois. E durante as últimas 24 horas, vocês tiveram a missão de decidir quem seria o meu próximo adversário nas batalhas de rima. E agora, a votação acabou. Os votos foram contabilizados. E o resultado já está definido. Mas calma. Porque este vídeo não será apenas um vídeo revelando números. Não. Nós vamos analisar esses números. Porque muitas vezes um resultado não mostra apenas quem venceu ou perdeu. Ele também mostra o que os inscritos estão pensando. O que os inscritos querem assistir. E qual direção eles querem para o futuro do quadro. Então hoje nós vamos fazer uma análise completa dessa votação. E para deixar tudo mais interessante, eu não estarei sozinho. Cada personagem vai analisar a opção relacionada a ele. O Cowbot vai analisar os votos que ele recebeu. A Calantabot vai analisar os votos que ela recebeu. E eu vou analisar a terceira opção da enquete. A famosa opção, nenhum dos dois. Porque essa opção também faz parte da história desta votação. E eu acredito que ela merece ser analisada com atenção. Além disso, durante este vídeo também teremos um anúncio muito importante. Porque agora que a enquete terminou, chegou a hora de revelar oficialmente a data da próxima batalha de rima. Isso mesmo. Hoje vocês vão descobrir exatamente quando acontecerá o confronto entre mim e o vencedor desta enquete. Então fiquem até o final porque teremos muita coisa para conversar. Teremos números. Teremos análises. Teremos reações. E teremos um anúncio que pode deixar muita gente animada. Mas antes de ouvirmos o Cowbot e a Calantabot, eu gostaria de começar analisando uma opção que me chamou muita atenção. Uma opção que teve um resultado bastante curioso. Nenhum dos dois. Então galera, vamos começar a análise. Bom galera, agora chegou a hora da minha parte da análise. E eu vou analisar justamente a terceira opção da enquete. Nenhum dos dois. Sinceramente, quando eu estava preparando aquela votação, eu achei importante colocar essa opção. Porque eu queria que os inscritos tivessem liberdade total para decidir. Eu não queria obrigar ninguém a escolher entre o Cowbot e a Calantabot. Porque vai que uma parte dos inscritos não queria nenhuma dessas batalhas. Vai que eles tinham outro personagem em mente. Vai que eles queriam esperar mais um pouco antes da próxima batalha. Então eu pensei, por que não colocar uma terceira opção? E foi exatamente isso que eu fiz. Mas aí a enquete começou. As horas foram passando. Os votos começaram a chegar. E uma coisa muito curiosa aconteceu. A opção nenhum dos dois simplesmente não recebeu votos. Nenhum. 0%. E eu preciso admitir que isso me surpreendeu bastante. Porque normalmente quando existe uma terceira opção em uma votação, sempre aparece alguém para votar nela. Sempre aparece alguém que pensa diferente. Sempre aparece alguém que prefere outro caminho. Mas desta vez não aconteceu. Isso significa uma coisa muito interessante. Independentemente de quem vocês queriam ver vencer, vocês queriam ver uma batalha acontecer. E isso é algo que me deixa muito feliz. Porque mostra que vocês estão acompanhando o quadro. Mostra que vocês estão participando. Mostra que vocês realmente querem ver as próximas batalhas acontecendo. E sinceramente, isso é muito importante para mim. Porque quando eu criei esse quadro, eu não sabia como ele seria recebido pelos inscritos. Eu não sabia se vocês gostariam. Eu não sabia se as batalhas iriam funcionar. Eu não sabia se as enquetes iriam funcionar. Mas aos poucos vocês foram mostrando interesse.
Foram comentando. Foram votando. Foram participando. E essa enquete acabou se tornando mais uma prova disso. Porque o resultado da opção nenhum dos dois mostra que o público não está cansado das batalhas. Muito pelo contrário. Parece que vocês querem mais. E isso é algo extremamente positivo para o futuro do quadro. Agora é claro, isso não significa que toda a enquete futura terá o mesmo resultado. As opiniões podem mudar. Os resultados podem mudar. Os personagens podem mudar. Tudo isso faz parte. Mas pelo menos nesta votação, a mensagem dos inscritos foi muito clara. Vocês queriam uma batalha. E vocês escolheram qual batalha queriam ver. Então eu gostaria de agradecer a todos que participaram da enquete. A todos que votaram. A todos que comentaram. E a todos que continuam acompanhando essa série. Porque sem vocês nada disso seria possível. Mas agora, chegou a hora de ouvir alguém que teve um resultado bem diferente do meu. Alguém que recebeu a maior parte dos votos desta enquete. Então vamos descobrir o que ele achou desse resultado. Caosbot, a palavra é sua. Interessante. Muito interessante. Durante as últimas 24 horas eu observei a enquete. Observei os votos. Observei os comentários. Observei as reações. E quanto mais eu observava, mais eu começava a achar a graça de tudo isso. Porque vejam só, quando a enquete começou, existiam 3 possibilidades. Calantabot, Caosbot, nenhum dos dois. 3 caminhos, 3 resultados possíveis, 3 futuros diferentes. Mas conforme os votos começaram a chegar, uma dessas possibilidades começou a crescer, e crescer, e crescer, até que finalmente chegamos ao resultado final, 82%. Eu admito, até eu fiquei surpreso, porque vencer uma enquete é uma coisa, mas vencer com 82% dos votos é outra completamente diferente. E sabem o que torna isso ainda mais interessante? Não foi uma vitória por acaso. Não foi uma diferença de 1 ou 2 votos. Não foi uma disputa apertada. Foi uma decisão clara, muito clara. Os inscritos olharam para as opções, pensaram, analisaram e decidiram que queriam ver o caos. Eu acho isso fascinante, porque normalmente as pessoas dizem que gostam de ordem, dizem que gostam de previsibilidade, dizem que gostam de planejamento, mas então aparece uma enquete, e elas escolhem o caos. O ser humano é realmente fascinante, muito fascinante, mas existe outra coisa que chamou minha atenção, uma coisa que talvez algumas pessoas não tenham percebido. Os 82% não representam apenas votos. Eles representam expectativa. Cada voto é alguém curioso. Cada voto é alguém querendo descobrir o que vai acontecer. Cada voto é alguém pensando, como será essa batalha? E sinceramente, essa é a parte mais divertida. Porque nem eu sei exatamente como será. Vocês acreditam nisso? As pessoas votaram em mim porque eu sou imprevisível. E eu continuo imprevisível até para mim mesmo. Agora vamos falar sobre a Calantabot. Ela recebeu 18%. E antes que alguém pense que isso é pouco, não é. Porque 18% ainda representam inscritos. Ainda representam apoio. Ainda representam pessoas que queriam ver uma batalha estratégica. Então eu não considero isso uma derrota humilhante. Longe disso. Eu considero isso uma prova de que existem diferentes tipos de espectadores. Alguns gostam de estratégia, outros gostam de caos. E desta vez, o caos venceu. Mas eu também gostaria de comentar outra coisa. Nenhum dos dois. 0%. Nenhum único voto. Nenhum. Ou seja, todos queriam assistir a alguma batalha. A única discussão era qual batalha. E isso me faz pensar que os inscritos estão ficando cada vez mais interessados neste quadro. Então eu gostaria de agradecer. Sim, agradecer a todos que votaram, a todos que participaram,
e principalmente a todos que decidiram colocar fogo nesta enquete, porque agora o resultado está definido. A decisão foi tomada e o próximo capítulo já está se aproximando. Mas antes de falarmos sobre isso, ainda existe alguém que precisa analisar seus próprios números. Alguém que observou tudo isso de um ponto de vista completamente diferente do meu. Então, Carlita Bote, o palco é seu. Obrigada, Caos Bote. E obrigado também aos inscritos que participaram desta enquete. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de começar dizendo uma coisa muito importante. Parabéns ao Caos Bote pela vitória. 82% é um resultado impressionante. É um resultado que merece reconhecimento. E os números deixam isso muito claro. Agora, muitas pessoas olham para uma votação e enxergam apenas vencedores e perdedores. Mas eu gosto de analisar as coisas de outra forma. Eu gosto de observar os detalhes. Porque os detalhes costumam contar histórias que os números sozinhos não conseguem contar. Por exemplo, eu recebi 18% dos votos. Algumas pessoas podem olhar para isso e pensar: foi pouco. Mas eu não vejo dessa forma. Porque cada porcentagem representa pessoas reais. Pessoas que assistiram ao vídeo. Pessoas que ouviram meus argumentos. Pessoas que analisaram as opções. E que decidiram votar em mim. Então, quando eu olho para esses 18%, eu não vejo apenas um número. Eu vejo apoio. Eu vejo confiança. Eu vejo inscritos que acreditavam que uma batalha estratégica poderia ser interessante. E sinceramente, eu sou muito grata por isso. Porque significa que existem pessoas que gostam de analisar, pessoas que gostam de estratégia, pessoas que gostam de pensar antes de agir. E isso é algo muito valioso. Agora, também existe outro aspecto interessante dessa enquete. O Caos Bote recebeu 82%. Eu recebi 18%. E a opção nenhum dos dois recebeu 0%. Isso significa que praticamente todos os participantes chegaram à mesma conclusão. Eles queriam uma batalha. Talvez não concordassem sobre qual batalha, mas concordavam sobre uma coisa. Eles queriam continuar vendo este quadro crescer. E isso é algo muito positivo, porque demonstra interesse, demonstra participação, demonstra envolvimento. E quando uma comunidade participa dessa forma, os projetos tendem a se fortalecer. Agora, eu também gostaria de deixar uma mensagem para os inscritos que votaram em mim. Não considerem este resultado como um fim, porque uma enquete não define o valor de um personagem. Uma enquete apenas mostra a preferência do público naquele momento específico. Hoje os inscritos escolheram o Caos Bote. Amanhã eles podem escolher outro personagem. No futuro podem existir novas oportunidades, novas enquetes, novas batalhas. E isso faz parte da diversão. Então não existe motivo para tristeza. Não existe motivo para frustração. Existe apenas um resultado. E os resultados devem ser respeitados, porque foram construídos pelos próprios inscritos. Por isso, eu gostaria de agradecer aos 18% que votaram em mim, agradecer aos que comentaram, agradecer aos que acreditaram na possibilidade de uma batalha estratégica. E também gostaria de parabenizar Caos Bote mais uma vez, porque dessa vez, a vitória foi dele. Agora, a enquete acabou. Os números foram analisados. E acredito que existe uma pergunta que todos estão fazendo neste momento. Quando acontecerá a batalha? Acredito que o AbnerTube tenha essa resposta. Então, AbnerTube, o palco é seu. Bom galera, depois de analisarmos os números, depois de ouvirmos a opinião do Caos Bot, depois de ouvirmos a análise da Calanta Bot, chegou finalmente o momento que muita gente estava esperando. Porque existe uma pergunta que eu venho vendo aparecer nos comentários desde o encerramento da enquete. Uma pergunta que vários inscritos estão fazendo. E essa pergunta é: AbnerTube, quando vai acontecer a batalha? Bom, agora eu já posso responder oficialmente. A enquete acabou. O resultado foi definido. E o vencedor foi o Caos Bot com 82% dos votos.
Então agora não existe mais mistério. Não existe mais dúvida. Não existe mais suspense sobre quem será o meu próximo adversário. Porque está confirmado. Oficialmente confirmado. A próxima batalha de rima será AbnerTube vs Causbot, e agora vamos falar da data. Anotem aí. Guardem essa informação. Marquem no calendário. Coloquem lembrete no celular. Façam o que for necessário. Porque a batalha acontecerá no dia 26 de junho de 2026, e como esse dia cairá em uma sexta-feira, o horário também já está definido. A estreia acontecerá às 20h30 da noite, então a partir de agora vocês já sabem exatamente quando esse evento acontecerá. E sinceramente, eu estou muito curioso para ver como essa batalha vai ser. Porque estamos falando do Causbot. Um personagem que consegue transformar uma conversa simples em algo completamente imprevisível. Eu ouvi o discurso dele na enquete. Eu ouvi a análise dele neste vídeo. E mesmo assim, eu continuo sem saber exatamente o que esperar. Talvez isso seja o que torna tudo ainda mais interessante. Porque quando você enfrenta alguém imprevisível, você nunca sabe qual será o próximo movimento. Mas uma coisa é certa. Eu vou me preparar. Eu vou treinar. Eu vou organizar minhas ideias. Porque eu não pretendo facilitar a vida dele. E tenho certeza de que ele também está se preparando para esse confronto. Então, galera, a contagem regressiva começou. E agora oficialmente estamos caminhando em direção ao próximo grande capítulo das batalhas de rima da API. E com isso, galera, nós chegamos ao final deste vídeo. Hoje nós analisamos os resultados completos da enquete. Falamos sobre a opção nenhum dos dois. Ouvimos a análise do Causbot. Ouvimos a análise da CalantaBot. E finalmente revelamos a data oficial da próxima batalha. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram dessa votação. Porque sem a participação dos inscritos, nada disso teria acontecido. Vocês comentaram. Vocês votaram. Vocês compartilharam opiniões. E foram vocês que decidiram o futuro desta série. E isso é algo que eu valorizo muito. Porque mostra que o quadro está crescendo. Mostra que vocês estão acompanhando cada etapa dessa jornada. E mostra que ainda existem muitas batalhas interessantes pela frente. Também quero agradecer ao Causbot por participar desta análise. E a CalantaBot por analisar os resultados de forma tão respeitosa e inteligente. Parabéns aos dois. Porque independentemente dos números, os dois ajudaram a transformar essa enquete em algo muito divertido para os inscritos. Agora, a próxima parada já está definida. 26 de junho de 2026. 20h30. AbnerTube vs Causbot. Sinceramente, eu tenho a sensação de que essa será uma das batalhas mais imprevisíveis que este quadro já viu. Então preparem-se. Porque daqui para frente a expectativa só vai aumentar. Comentem bastante. Façam suas previsões. Digam quem vocês acham que vai vencer. E principalmente, continuem acompanhando essa jornada. Muito obrigado por assistirem mais este vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pela participação de todos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, galera. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima.